Olá a todos, meu nome é Paulo Guidari, bem-vindos ao Dispatch, nosso videocast sobre arquitetura, design e interiores, e onde conversamos com convidados que atuam nessas áreas. O nosso programa é transmitido na plataforma YouTube, Rumble, Spotify e no site pauloguidari.com.br. Se você é um fabricante, lojista do segmento casa, você pode anunciar aqui, onde sua marca e seus produtos ganham relevância. E se você for um anunciante e estiver em Curitiba, você pode assistir às gravações ao vivo, aqui no nosso estúdio, que está dentro do Solar do Rosário, e interagir com os nossos convidados. E por falar em convidados, estou hoje aqui ao meu lado com a arquiteta e urbanista Gisele Portela, que também é do Núcleo de Patrimônio de Restauro de Curitiba. Falei a verdade? Falou, Paulo. Primeiramente, muito obrigada pelo convite, por vir aqui conversar sobre o nosso trabalho. Sim, eu sou professora da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, onde a gente conduz algumas pesquisas sobre o patrimônio de Curitiba. Eu estou dando um título aqui para a nossa conversa chamado Arquitetura Modernista Brasileira em Curitiba. Mas eu já começo com uma curiosidade que você vai ter que destrinchar para mim. Quando nós falamos em modernismo, e a gente vai falar um pouco também de São Paulo, parece que São Paulo havia um outro movimento que chamava Escola Paulista. O que diferencia o movimento modernista da Escola Paulista, se é que existe uma distinção? Então, eu acho que as duas coisas coexistem, né? O movimento do modernismo é uma coisa mundial, né? Dá início na Europa, no início do século XX, com esse desejo de modernizar, de virar a página da história para uma nova arquitetura que tinha como essência o problema da habitação, né? Dos pós-guerras que vinham acontecendo na Europa, especialmente pós-Primeira Guerra. E isso vai deflagrar muitos acontecimentos e muito conhecimento se produz nesse momento, inclusive a difusão do uso do concreto armado. Então, isso vai ocorrer no início do século XX. E o mundo, né, está sempre conectado, apesar de naquela época não ter internet, a gente sempre soube que isso estava pronto, né, para explodir em todos os lugares. E no Brasil, a partir da semana de 22, isso foi um grande ensejo, assim, um grande anúncio de que isso já estava próximo de acontecer no Brasil, e começa a história da arquitetura moderna no Brasil. E ela começa em vários pontos do Brasil, mas essencialmente no Rio de Janeiro e São Paulo. Rio de Janeiro, então, capital, né, e São Paulo, a grande cidade brasileira, onde as figuras, né, que lideram a história, assim, né, para a gente não se estender muito aqui com essa parte da tua pergunta, vem pelo Rio de Janeiro, pela obra do Oscar Niemeyer, né, e tudo o que acontece no Rio de Janeiro, mas também outros grandes nomes da arquitetura importantíssimos, e que são ligados à Escola de Belas Artes do Rio de Janeiro. Então é por isso que a gente fala que é arquitetura carioca, né? E em São Paulo, que também se comunica rapidamente, nós curitibanos sempre temos São Paulo como a primeira cidade, na figura do Vila Nova Artigas, que vem montar, né, mais tarde até o currículo das escolas de arquitetura, e toda a obra do Vila Nova Artigas vai configurar uma ambiência em São Paulo e discípulos, e isso vai se desdobrar de forma que chega a ser chamada de arquitetura de escola paulista e escola carioca, por aí afora, e hoje talvez a gente tenha a nossa escola curitibana. Bom, como você sabe, esse nome, João Batista Vila Nova Artigas, vai nos acompanhar em toda a nossa conversa aqui hoje, não é verdade? Acho que sim. Escute. Bom, vamos falar um pouquinho dele então. Ele nasce em Curitiba, né, como estava me contando, ele perde o pai cedo, e aí a mãe vai para o interior. Isso. E ele é criado pelos avós. Sim. Né? Então ele nasceu em Curitiba, logicamente, a família são 3 irmãos, a mãe, né, o pai morre, e essa mãe professora é acolhida já por um irmão e pelo avô, que morava numa cidade chamada Teixeira Soares, aqui no interior do Paraná, onde ele passa a infância e conta e relata nos seus textos assim essa figura do avô e essa coisa dele ser muito curioso, dele já ganhar um primeiro livro de história da arte do avô Inocêncio de Vila Nova, né, que era o avô materno. E depois eles retornam a Curitiba para que os meninos estudem. Ele vai fazer o ginásio aqui, né, o antigo ginásio
na escola paranaense, e depois ele segue para continuar sua formação em São Paulo, e os irmãos ficam em Curitiba. Então ele vai, inicia os estudos em Curitiba e prossegue, porque naquela época nós tínhamos poucas possibilidades de formação superior em Curitiba, e a família envia esse jovem de 17 anos já para estudar em São Paulo. E ele praticamente fica lá depois. E ele volta para visitar a família. Vamos combinar que ele... E algumas obras, alguns projetos que ele acaba fazendo aqui, claro, e acho que no interior do estado também. Muitas. Então, ele vai para São Paulo e segue lá e se casa com a Virgínia e tem os filhos. E ele virou quase que um paulista, mas sempre dedicado e relembrando assim das suas origens, né? Nunca deixou de relevar a Casa de Madeira do Paraná, os hábitos, as pessoas. Então, todos os amigos que a gente encontra depois sempre contaram isso, assim, com muito orgulho. E ele fica em São Paulo, mas uma figura importantíssima, ele começa a se destacar nesse cenário. E o Paraná, na época, por exemplo, dos anos 50, 60, o interior começa a ser um lugar de muito espaço para as construções e a atividade econômica bacana. Então ele é convidado para fazer muitas obras em Londrina, por exemplo, algumas no interior do Paraná e algumas em Curitiba, até por influência dos irmãos, que já bem posicionados também aqui, convocam Vila Nova Artigas para, por exemplo, projetar o Hospital São Lucas. O irmão médico, já desse meio da medicina, com colegas médicos, por coincidência, o Vila Nova Artigas produz muitas casas de médico aqui em Curitiba. E começa, então, essas idas e vindas sempre para visitar a família, logicamente, e também porque ele tinha os projetos aqui no Paraná. Eu estava comentando, antes da gente começar aqui, que eu tenho um livro chamado Onde Nasce os Gênios, mas não exatamente fala dos locais, fala da época, Então, na verdade, o Vila Nova Artigas ele é um privilegiado, porque ele vive no meio de toda a intelectualidade brasileira, que na época era muito pujante, Então ele conhece muita gente, deve haver assim, uma troca de conversas, de diálogos fantásticos, Eu imagino, Imagina aquelas festas intelectuais ali com todos os artistas, com quem se convive, um grande... Ele convivia com artistas, com escritores, claro, com a própria Lina Bobardi, com os poetas. Sim, eu acho que ela, como uma... também fazendo parte da arquitetura paulista, quando você comentou, hoje a gente ia dizer que ela seguiu Vila Nova Artigas, se seguiam, estavam muito próximos, Então ela é influenciada por ele, ela fala muito bem das obras dele, então assim, é daí que vai se ganhando dimensões, assim, sabe, essa influência do Vila Nova Artigas. Mas você me fez me lembrar uma anedota engraçadíssima que a gente ouve muito em Portugal, quando eu estive lá falando do Artigas e um professor me disse que o Paulo Mendes da Rocha, alguém lhe perguntou, mas você nasceu em Vitória? Como assim, um personagem da arquitetura paulista? E ele falou para eles... Pois resolvi nascer perto da minha mãe. Então, onde nascem os gênios? Sim, exatamente. Vamos dizer que o lugar não importa, Importa que momento, eles fizeram do seu momento, essa luz, assim, trouxeram alguma força e, nesse caso, muito importante para a arquitetura mundial, Eles são reconhecidos mundialmente. Exatamente. E qual seria a participação do Artigas na formação, na criação da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, em São Paulo? Isso, no Brasil a gente já tem até quase essa sigla das FAUs, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo. Ele se forma, na verdade, na Escola Politécnica de Engenharia de São Paulo. Nessa época, era possível que os engenheiros fizessem uma espécie de residência, alguns meses na arquitetura, trabalhando com projetos de arquitetura, e ganhavam o título de engenheiros e arquitetos. E o Vila Nova Artigas, já muito jovem, 25 anos, em 1940, foi convidado pelos professores da Politécnica para criar o curso de Arquitetura e Urbanismo.
Então ele vai esboçar, né, ele vai dimensionar um programa acadêmico que coubesse como a melhor formação para o arquiteto brasileiro, baseado em história, em desenho e em técnica. Então são pilares que formam a escola de arquitetura e isso foi muito detalhado pelo Vila Nova Artigas, foi aplicado na escola na Universidade de São Paulo e vai se desdobrar para o Brasil inteiro. Então, de uma maneira ou outra, nós aqui em Curitiba ainda somos signatários, né? A gente ainda segue essa ideia de qual é a formação do arquiteto e que vem do Vila Nova Artigas. Escute, vamos trazer um pouquinho o Vila Nova aqui para Curitiba e ficar um pouco as obras dele aqui, né? Você tem o privilégio de morar numa residência, a gente já vai falar um pouquinho dela, que essa casa pertencia ao Dr. João Bétega, é isso? Eu gostaria de muito ter participado desse diálogo entre o Vila Nova Artigas e o Dr. João Bétega, para que eles me contassem por que decidiram fazer uma casa numa época que não se deslumbrava, não se visualizava isso ainda. O que será que aconteceu nessa época? É uma boa pergunta, né? Porque os dois não estão aqui e eu não os conheci pessoalmente, mas eu imagino, por textos, histórias também que eu ouvi de outras casas do Vila Nova Artigas, que havia, eu acho que uma grande confiança, sabe, num nome que estava projetando um novo Brasil, sabe? E eu também acho que essa comunicação das artes, do cinema, das revistas, do que se via, anunciava que um novo momento estava chegando. Então, e também nós entendemos, como eu contei, que a arquitetura modernista vem da Europa com o problema das habitações sociais, mas ela chega no Brasil e é muito mais fortemente absorvida pelos intelectuais. Então eu imagino que esse cliente estava preparado, né? Eu acredito que das suas histórias, das fotos antigas que eu vi do Dr. Bétega e dos amigos que vêm me contar, nós tínhamos até pouco tempo um vizinho ali que me contou as histórias da vida dele e que ele topou mesmo, sabe, uma casa muito diferente, que eu imagino que era quase assustadora numa época que, sei lá, 1949, nós tínhamos muito poucas edificações em Curitiba de cunho assim moderno, né? E que ele faz uma casa muito minimalista, um caixote, né, no alto, num terreno grande. Não, eu imagino o diálogo do Vila Nova Artigas com o Dr. João Bétega e o diálogo do Dr. João Bétega com a família. Né? Olha, vocês vão morar numa caixa. Boa pergunta, nós vamos morar numa caixa, não é? E a senhora Bétega, mas eu soube também que ela opinou, eu quero essa decoração para o meu banheiro, eu acho que também eles tinham essa referência do Rio de Janeiro, então a gente vai saber que tem alguns ares assim da modernidade carioca presentes nessa casa de Curitiba. Então a gente imagina que eles emplacaram o futurismo, né, à frente mesmo do seu tempo. E eles contam, porque os filhos me contavam, que as pessoas adoravam ir lá, entender como é que aquilo funcionava. Meu Deus do céu, né? Como é que vocês moram numa caixa? Até hoje a gente vê o espanto. Então o Dr. Bétega, eu imagino que se divertiu muito com essas conversas, assim como eu. E o carteiro deixa na minha caixa de correio 60 folhetos do supermercado, porque ele pensa que nós somos a portaria do edifício de trás. Então, essa compreensão de que aquela caixa é uma residência, moram pessoas ali, né? Na época dele tinham muitas crianças. Eu acho que foi uma grande novidade para a cidade. Então, independente do diálogo, eu não sei se foi longo ou curto, porque havia assim provavelmente uma confiança muito grande. Ele acertou, né? Uma casa de muita sorte, a gente diz. Teve um bom cliente e um bom arquiteto. Exatamente, concordo plenamente. E uma boa pessoa que depois tratou de preservar e manter, né? Que é você. A gente está tentando, mas foi muito fácil também. Gisele, quero voltar um pouquinho. Dizem as más línguas que havia uma certa intriga, né, entre o
entre o Vila Nova Artigas e o Le Corbusier. Procede isso? Né? Não digo Eu intriga, acho mas que havia diferentes pensamentos, talvez. é que o Le Corbusier foi o grande nome do modernismo mundial. Então, assim, né? E ele era uma figura muito, como é que nós vamos dizer, ele propagava muito, ele queria estar em todos os continentes, sabe? Ele queria ser o pai mesmo ambicioso, dessa nova. da... Ele fazia propaganda de si mesmo, dessa nova técnica. E ele foi brilhante, teve obras incríveis dele. E quando ele vem ao Brasil, talvez ele não soubesse que nós já sabíamos muito. Nos passa que ele vem ao Brasil até como uma ideia, infelizmente, que tínhamos naquela época, de precisar de uma chancela, sabe? Dessa acolhida de vir o grande mestre da arquitetura, chancelar arquitetura, que nós estávamos nos preparando para mostrar para o mundo que somos nós brasileiros capazes de fazer tudo aquilo. Mas ele encontra Oscar Niemeyer, né? Então, Lúcio Costa. E aí começa-se uma discussão do quanto ele contribuiu para a nossa arquitetura. Então passa-se a partir de então, não só na figura do Artigas, mas de muitos outros arquitetos, críticos de arquitetura, historiadores e pensadores que vão dizer que a posição dele não era tudo aquilo que ele fala sobre a nossa arquitetura. Então isso acaba criando algumas rusgas entre esses grandes nomes da nossa arquitetura, em que nada perdiam para o grande mestre da arquitetura franco-suíço lá, né? Com certeza. Então, eu acho que Concordo. o Artigas vai dizer assim, não, alto lá, tá tudo bem, mas nós sabíamos fazer, nós temos o Oscar, nós dominamos a técnica ainda mais e nós comprovamos isso, né? O Brasil é um grande produtor da arquitetura do concreto armado. Então, não teve para mais ninguém. Então, talvez nós nos posicionamos com força, né? E essa figura do Corbusier entre nós ficou sempre com algumas alfinetadas e o Artigas não poupou Bem que fez, sua crítica, o que ele não vai fazer aos outros mandarins da arquitetura, a quem ele admira tanto. Porque depois ele também vai, através de uma bolsa, ele vai para os Estados Unidos, onde ele também tem contato com o Frank Lloyd Wright. Sim. É isso? Ele viaja, eu acho que ele teve uma época assim muito feliz da sua carreira, né? A gente imagina naquela época, década de 50, ele vai percorrer assim alguns lugares no mundo até para se certificar assim, da sua posição, do que estava acontecendo. Imagine, né, você 70 anos atrás, como é que você vai saber se realmente a arquitetura da Rússia é tudo aquilo que falam, como é que funciona, como é que é nos Estados Unidos, e essa habitação social. Então ele era muito antenado, sabe? Então ele percorre, ele vai atrás, ele vai pesquisar pessoalmente, e isso vai se refletir na carreira dele. Né? Tanto que ele tem momentos que vai variando a sua produção. Essa é a minha curiosidade. Com todas essas a produção dele vai se... perspectivas. Vai amadurecendo, vai tomando também... ele está sempre à frente, né? Então, a coisa que ele vai projetar lá em 1940, né, é muito diferente daquela de 1980. Mas certo sempre de algumas posições assim sociais da arquitetura, sabe, do que se desejava como arquitetura brasileira de fato, qual era a nossa posição, o que nós queríamos para o futuro. Isso ele nunca variou, mas assim, né, ele vai variando nas formas. Ora ele fazia algumas casas muito tímidas, como ali na Bobardi fala, Artigas andava na sombra. Ele era muito humilde para tudo aquilo que ele fazia, né? Então ele está interessado na casa para o seu cliente, não para a rua, né? Então, ora ele tem uma coisa mais contida. Depois, já mais tarde, ele faz uma casa divertidíssima para os anos 70, que é a casa da Elsa Bercó, que é muito aberta, muito pop, já está uma era meio festiva, uma casa incrível em São Paulo, que além de tudo contém elementos da arquitetura do Paraná, que ele fala, eles são lambrequins, né, redesenhados, muito simpáticos, muito legais. Então, eu acho que é um momento de vida, da carreira, da política, onde ele era extremamente conectado, vai influenciar diretamente na sua produção. Escuta, voltando agora à casa do Dr. João Bétega, onde você está,
que você percebe lá dentro que praticamente fortalece essa ideia da mudança mesmo? Você disse que já o quarto as escadas são todas melhores estruturadas, você tem o quarto da diarista, da empregada, que já passa a fazer parte do corpo da casa. O que muda? O que você... Isso acho que era uma novidade. Na verdade, acho que quando você pergunta se essa casa do Dr. João Pétega foi uma novidade, começa por aí, né? A gente já não tem a casa principal e a casa dos empregados, como eram das grandes casas, né? Lógico, das pessoas abastadas. Ele já começa com um abrigo único. Tá todo mundo sob o mesmo teto. No mesmo corpo. Então, isso a gente pensa assim que é um desenho, mas é também uma atitude política, né? Então, ele traz o quarto da empregada para o corpo da casa e ele ainda faz para este quarto uma escadaria escultural, né? Helicoidal, que todo mundo é a cereja do bolo da casa. Não tem um aluno meu que não tenha uma selfie naquela escada. E que é um elemento muito nobre para a arquitetura, muito caro, muito complexo, e que na Vila Savoie de Le Corbusier, por exemplo, lá, né, na França, ela está no meio da sala. Na nossa casa, ela está ali levando para o apartamento da empregada, que fica no corpo da casa. E essa casa é toda de rampas, né? Ela tem alguns elementos assim muito diferenciados das residências, né? Então ela propõe uma casa confortável para o seu dono, para uma família, com alguns paradigmas ali que nunca caíram de moda, não é? Ficaram cada vez mais valorizados ao longo do tempo. Né? Em que momento a casa te chama a atenção? Porque depois a família geométrica acaba falecendo, tal. A casa vai entrar talvez num estado de abandono. É mais ou menos isso que aconteceu, Gisele? Foi. Ele, se eu não me engano, o Dr. João Luiz Pétega morreu em 1986, década de 90, e ela ficou abandonada mais ou menos uns 10 anos. A família já era muito numerosa, né? Os herdeiros, filhos, netos e tal. E né, esse espólio da família estava ali abandonado. Correndo risco, né? Sim, porque veja que o patrimônio, essas obras que estão em regiões nobres das cidades, são sempre vislumbradas como potencial edificações, né? O mercado imobiliário que é mesmo aquele terreno para fazer um grande edifício. Então, o terreno é valorizado, um grande terreno no Alto da 15, que é um bairro central de Curitiba, e a família já estava, né, dedicada que aquilo, então pronto, é esse o fim da casa. Não se falava nem em patrimônio moderno nessa época. E eles sabiam, né, dos valores da casa, mas não tinham possibilidades mais de conservá-la, porque ninguém morava na casa. É por isso que ela ficou abandonada, né? A gente tem que deixar claro que as edificações precisam de uso. Então ela entrou em desuso por todo esse tempo, acabou sendo invadida, abandonada, depredada, e a gente encontrou porque nós procurávamos um imóvel para ser sede do meu escritório, que na época a gente precisava de um lugar maior, né? Muitas pessoas trabalhavam conosco, e eu já trabalhava com restauro, e eu pensava, tudo bem, eu posso encontrar uma edificação que eu possa contribuir, né, das duas maneiras, dar uma vida útil. E me lembrei, não sei porquê, assim, que tinha uma casa meio estranha ali, e então comentei com alguém, falei, será que não é uma casa do Artigas? Eu acho que o próprio Artigas mandou uma mensagem ali, e eu pensei, por que é uma casa com rampas? E na minha época da escola, eu falava, não, as rampas são um sinal do arquiteto. Ele tinha umas marcas registradas, e daí eu fui à prefeitura e falei, não tem uma casa do Vila Nova Artigas no Alto da 15? Alguém falou, tem sim, está abandonada, mas a família deseja vender, né? E daí nós fomos atrás, foi uma negociação muito longa, cheia de Imagina, até porque existia muito pessoas envolvidas, né? Muitas, nossa mãe, muitos herdeiros, né? E eu, uma jovem arquiteta maluca, na verdade eu pensei em emprestar a casa deles. Não, eu posso conservar, né? Como que eu consegui. E nunca imaginei que eu conseguisse comprar um imóvel daquele tamanho, mas sabe que era para ser nossa mesmo, demos um jeito. Que tem a casa? 500 metros quadrados. É muito. É muita casa. E na época eu tinha recém construído a minha casa num outro bairro de Curitiba, e nós
pronto, enfrentamos ali o desafio, adquirimos a casa, começamos o restauro, levamos ali uns 3 anos, né, na medida do possível, né, dos nossos investimentos, que já eram muito pequenos. Escuta, só te interrompendo um pouquinho. As plantas, toda a parte estrutural, isso estava disponível para você? Sim? Nós fizemos uma pesquisa. Então, assim, a primeira coisa que a gente vai fazer é que eu fui para São Paulo e fui descobrir toda a história dessa casa. A família já me acolheu, já conheci os filhos, já fui até a Universidade de São Paulo, onde tem na biblioteca um setor de obras raras enorme, dedicado à parte dos documentos do Vila Nova Artigas. E essa casa estava lá? Claro, todas as obras do Vila Nova Artigas organizada, a família doou para a Universidade de São Paulo e está conservada até hoje para todos os pesquisadores. Então a gente começou a pesquisar para saber como é que se restaura uma edificação modernista, que era também uma novidade até então. E aí fui conversando com as pessoas, com o próprio Paulo Mendes da Rocha, com o filho do Vila Nova Artigas, o Júlio Artigas, a filha, visitei todas as obras e também acabei entrando nesse momento na vida acadêmica. Sim. Acabei fazendo mestrado e doutorado na Universidade de São Paulo e isso me aproxima também das pessoas que ou eram colegas ou tinham sido alunos e soube muito mais do que eu imaginava, assim, a partir dessa pesquisa. Que tempo você levou para restaurar, ou seja, devolver a casa para o original e para você poder, de fato, ter o habite, digamos assim? Não foi muito tempo. Na verdade, nós compramos ela no ano 2001, mais ou menos. E no 2004, nós inauguramos com toda a documentação. E 3 anos, né? E daí então a gente só conserva ela até hoje, ela não foi mais restaurada. E no período que o Dr. João Beto e a família viveram na casa, eles fizeram alguma alteração ou não? Nenhuma. Eles fizeram uma pintura. Sim. Fizeram uma só, mas que foi difícil de remover, porque é um ponto crítico da casa, porque ela não nasceu vermelha como vocês conhecem hoje. Olha, eu achei que tivesse nascido vermelha. Não, isso foi um ajuste, uma licença poética de nós arquitetos, mas em concordância com os estudiosos e a família. Essas casas dessa época tinham um revestimento chamado massa raspada. É um revestimento que brilha. Não sei se você já viu em Curitiba, parece um pó de pedra, assim. Não percebi. Então, ela tinha um revestimento assim e tinha uma tonalidade em tom de tijolo. Mas esse revestimento, com o passar do tempo, ele fica acinzentado, ele perde o corante e fica sem cores. E a família pintou, passou uma tinta, mas esse revestimento, ele absorve a tinta, ela impregnou. Então, nós não conseguimos remover no restauro e a única solução foi propor outra tinta. Mas a família Bétega não interviu. A casa estava, lógico, original, mas com as instalações, algumas partes muito deterioradas que nós tivemos que recompor. Né? A parte dos sanitários todas, hidráulica, elétrica, aquelas coisas todas. Mas na planta, nas divisões, ela é íntegra. Gisele, e numa metragem modesta dessas, você leva o teu escritório para lá? O primeiro uso da casa foi o nosso escritório. Okay. E depois você leva a tua casa também? Até do 2004 até 2015 era o meu escritório, né? E, sim, nos quartos eram lá, né? Salas de desenho, né? Os estagiários, o pessoal. Embaixo a gente fazia algumas festividades. Isso que eu te falar, nós estamos falando de 10 anos que você fica ocupando como escritório. Como escritório. Eu acredito, aliás, eu fui um dos frequentadores, de que a casa chamava muito atenção, você recebia muita gente, provavelmente. Sim. Essa notícia do restauro da casa, a primeira pessoa que chegou com um ônibus ali cheio de alunos foi o próprio filho do Artigas, que era professor na Universidade Mackenzie e numa escola muito legal de São Paulo, que é a escola da cidade. Então já vieram muitos alunos, muitas pessoas, e isso virou assim um ponto de referência em Curitiba. Quase uma rotina você receber porque, veja, na escola de arquitetura, os alunos têm que viajar. Isso é uma prática.
Infelizmente, isso não ocorre muito mais como antes. Mas nós, de Curitiba, vamos a São Paulo, vamos a Brasília, vamos ao Rio de Janeiro, vamos para tudo quanto é canto para conhecer a arquitetura. Da mesma maneira, as outras pessoas vêm a Curitiba, vão ao Rio Grande do Sul, a Santa Catarina. O pessoal do interior do Paraná, que agora tem muitas escolas de arquitetura, também vem a Curitiba para essas viagens de estudo. E o que eles querem ver? As obras do Oscar Niemeyer, do Vila Nova Artigas e outros arquitetos curitibanos muito importantes também. Sim. Mas a casa sempre está no roteiro deles, né? Então chegam aqueles ônibus ali na rua com 200 alunos e a gente já recebeu muitas vezes. Às vezes não, né? Porque eu também tenho família e às vezes não é muito... Exatamente. Quando você vai com a família para casa, de certa forma, essa frequência acaba sendo reduzida. Acabou sendo reduzida. No início até tentei, mas depois o meu marido, que não é arquiteto, não é não é professor... Não é por nada, mas eu não quero encontrar pessoas não aqui é por nada mais. Então mas hoje em dia ele já tem essa nobreza, ele distribui folders para os meninos lá na rua quando eu não estou. Quando eu estou, eu chego a dar aula lá na rua mesmo, não tem problema, eu falo, venham aqui, eu vou explicar. Alguma coisa assim eu tento ajudar, sabe? E até me sinto constrangida de quem sou eu para não dividir uma obra do Artigas com as pessoas, sabe? Então, tanto é verdade que você está com um projeto aí que deve acontecer no dia 16 de novembro, é isso? Dia 18, é um sábado. Que é o Portas Abertas da Casa Vila Nova Artigas. Aliás, essa casa foi renomeada, né? Ela sai da casa do Dr. João Bettke e passa para a Casa Vila Nova Artigas, é isso? Sim. Quando a gente restaurou essa casa, eu acho que a gente reposiciona a figura de Vila Nova Artigas em Curitiba. Exatamente. Então, eu acho que eu fiz isso para homenagear o arquiteto, sabe? Então, eu gosto muito do Dr. Bettega, sempre vai estar presente nos documentos da casa, e nós contamos que é a casa do Dr. João Bettega, mas aqui, como são tão raras as obras do Artigas, a gente fez questão. E nós resolvemos abrir as portas por essa demanda. Eu sou professora, eu reconheço a dificuldade dos professores levarem os alunos em obras renomadas assim, que possa entrar, porque a arquitetura tem que ser experimentada. Uma coisa é eu falar para você, você imaginar, eu te mostrar no livro. Aí é a razão das viagens, né? Lógico, outra é você entrar, percorrer, olhar, se assustar, se espantar. Então, isso é uma grande aula de arquitetura quando o menino visita uma obra assim mesmo. E aí nós estamos pensando nesse projeto que seja Portas Abertas uma vez por ano, em que a gente acolha as pessoas que não visitaram, outras que já estão com saudades, ou que já viraram professores, têm alunos. E o que você está promovendo lá dentro? Eu sei que tem visitas guiadas, você tem mais alguma coisa que você está fazendo. Dá para você falar um pouquinho do que vai ser? Sim. Bom, a ideia é mesmo a visita guiada. O público, eu espero que venham os estudantes mesmo que têm sede de conhecer essa Casa do Artigas. Eu convidei mais 2 colegas meus da Universidade Federal do Paraná, que são estudiosos do Vila Nova Artigas, a professora Juliana Suzuki e o professor Rodrigo Jabur, e eu vamos conduzir as visitas. Vamos nos dividir, uma hora uma hora outro. Então a gente vai pegar grupos pequenos, né? A gente não sabe quantas pessoas vão aparecer, mas nós vamos formar grupos, circular pela casa, dando aula sobre a história da casa, a história do Artigas. E no jardim, porque a casa tem um jardim muito generoso, nós vamos fazer uma feira de livros, né? E como eu sou líder de um grupo de pesquisa da universidade, esse meu grupo vai ser o beneficiado desse evento, né? Então, eles têm o livro do patrimônio histórico que foi feito na universidade, os produtinhos que a gente divulga, o patrimônio de Curitiba. Outros colegas também vão levar livros e vão lançar e vão dar autógrafos. A gente imagina assim, algumas surpresas ali dentro de casa, quem sabe rola algum sorteio, alguém tocando piano, não sei. Sim. Então a gente imagina que quer que seja uma manhã assim, muito agradável, sabe? Parece que existem filmes do Artigas também, né? Existe. Ou não dele ou das obras. Existe filme deles? Existe. Tem no streaming, que já eu acho que
eu vi outro dia, que é O Arquiteto e a Luz, que é o último filme que foi feito pela Neta, onde ele conta não só a história das obras dele, que estão em outros filmes que já tiveram sobre as exposições, arquitetos homenageando e fizeram, por exemplo, o Rui Otaki fez um filme super bacana. Esse fala da figura humana mesmo, né, de como que foi a carreira, o que aconteceu, e depoimentos dos amigos, da família. É um filme super bonito, vale a pena. Nós já passamos os 30 minutos, então a gente vamos nos encaminhar para os finalmente. Você acha que o Paulo Mendes da Rocha passa a ser o herdeiro natural do Vila Nova Artigas? Ou não sei se essas palavras assim contemplariam, né, um gênio também que nem o Paulo, que não é tudo isso que ele foi só por causa do Artigas, mas ele muito humildemente fala que teve um grande mestre, né, que foi discípulo mesmo, que teve o Artigas como um caminho, e eu acho que para nós, sim, né? Então, se a arquitetura paulista é o Vila Nova Artigas, e depois dele é o Paulo, né? E depois do Paulo tem outros, a gente já sabe por aí. Sim. Então, a gente viu que isso vem vindo para frente, e o Paulo Mendes da Rocha, ele mesmo se declara, né, sempre devoto do grande amigo e assim, chancela tudo que ele fala. É muito bonito o discurso do Paulo sobre o Artigas, então acho que isso vale muito a pena a gente dizer mesmo. Escuta, Gisele, então só revendo aqui, então o programa Portas Abertas de Casa Vila Nova Artigas é no dia 18 de novembro. Às 10 horas da manhã. Que é um sábado. Uhum. E vai até que horário? Das 10 às 3, mais ou menos. Ok. A gente nunca sabe, porque a gente, por experiência, sabe que é difícil limitar essa saída, mas nós vamos tentar. Eu com certeza estarei lá, não sou aluno. Você, sou curioso. Você será muito bem-vindo, porque eu acho que é para isso mesmo. Não precisa. A arquitetura não foi feita só para os arquitetos, nem para os alunos, né? Eu acho que é para as pessoas. Com certeza. Então é por isso que a gente sabe que tem curiosos. É um evento, ele tem uma inscriçãozinha, até para a gente saber o número de pessoas. Okay. E como se inscreve, Gisele? Está no Simpla, né? E tem um link que, se você procurar, Portas Abertas ou Vila Nova Artigas, vai aparecer. Encontra muito fácil, a gente vai limitar esse número, até porque a casa não comporta tanta gente, eu não sei quantas pessoas vão aparecer, né, mas eu estou assim, na expectativa de que venham as pessoas que não puderam. A casa comporta muitas pessoas, porque eu sei, né, eu já tive eventos lá, ela tem uma... Se não chover, eu acho que nós conseguimos acolher muita gente, né, Paulo? Sim, eu acho que vai ser divertidíssimo isso. E eu sou capaz de levar aquele carteiro que insiste em deixar os folders na tua portaria. A minha única dica para o meu marido não sofrer um infarto é que não pode usar saltos altos, porque nós temos um piso que é da família Bétega, eles produziam esse piso. Parquês Bétega. E ele é extremamente sensível e ele não aceita mais lixamento. Então nós estamos pedindo para que as pessoas não usem saltos finos, sapatos rasos. Nós vamos oferecer alguma proteção. Então esse é até um dos motivos da gente acolher tantas pessoas, porque nós gostamos muito daquele piso, e ele faz toda a diferença na casa, é uma obra de arte. Então nós só pedimos isso. O ideal é o tênis, então, você acha que é uma a gente pede uma boa solução, que seja tênis. Então tá bom, escute muitíssimo, obrigado. Estaremos lá no dia 18 de tênis. Isso mesmo, não vai de salto alto. Obrigado. Eu que agradeço. Eu gostaria de agradecer aos nossos apoiadores, a Renomade Soluções em Madeira, a IG Arquitetura Bioclimática e Eficiência Energética, agradecer o apoio cultural do Solar do Rosário, o apoio institucional da Asbeia Paraná, e lembrem de curtir, comentar, lembrem de compartilhar com seus amigos, mande para os grupos de WhatsApp, para o grupo do clube, da academia, e se inscrevam, que é muito importante para a gente. Espero que vocês tenham gostado desse episódio e conversamos na próxima semana. Obrigado.